Aleluia. Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Jesus. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela graça, pela misericórdia do Senhor derramado mais uma vez sobre as nossas vidas, ó Deus. Em que, Deus, podemos desfrutar mais uma vez da tua palavra. Podemos ouvir a tua voz, ó Deus, descobrir os segredos do teu coração, entender os teus planos para nós, ter a revelação do Senhor sobre a sua vontade nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por tamanho privilégio poder estar aqui pregando a tua palavra e também deixando ela entrar e mudar a minha vida. Deus, nós queremos te dizer que nós te amamos muito, Jesus. Nós somos completamente apaixonados por ti, Deus. Não há ninguém como tu nas nossas vidas. Não há ninguém que nos ame mais. Não há ninguém que nos defenda, que nos ame, que cuide de nós como o Senhor. Nós te amamos, ó Deus. Nós te damos mais uma vez a nossa vida. Nós entregamos mais uma vez a nossa confiança a ti, Jesus. Nós te amamos muito e de todo o nosso coração. Nós te amamos mais do que o marido, do que o filho, do que a vida que é em nós. Nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos. E se fosse, ó Deus, esse dia, esse culto, só para te dizer isso, já valeria a pena, porque o culto é para ti. O culto é para ti. E o Senhor graciosamente nos devolve esse culto falando conosco, falando aos nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Enquanto nós te adoramos, o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá esse presente. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Será que você pode adorar o Senhor aí onde você está, na sua casa, no hospital, aonde você estiver, ouvindo essa palavra? Adore ao Senhor. Dedique a Ele esse tempo de exaltação ao nome dEle. Em nome de Jesus, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Pai, de toda a adoração. Tu és santo, santo, santo. Nós te amamos tanto, tanto. Somos apaixonados pelo Senhor. Aleluia, aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Tu és a estrela da manhã. Tu és, Senhor, o sol da justiça. A verdade é a tua palavra. Não há livro mais tremendo, mais maravilhoso, mais lindo do que essa palavra, do que a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Graça e paz, meus amados. Graça e paz a você que está aí nos ouvindo. Que você que está aí com seu coração disposto, disponível a ouvir a voz de Deus, a aprender mais dele, não de mim, que não tenho nada para te oferecer, mas ouvir a voz do Senhor. Ele é digno, e é por isso que nós estamos aqui, para honrar,
tudo que Ele faz por nós, tudo que Ele fez e faz e fará. É por isso que nós mais uma vez estamos aqui, em nome de Jesus. E antes de nós irmos para a palavra, eu quero mais uma vez te encorajar, como cristão, como um homem ou mulher de Deus. Leia a Bíblia, medita nela, leia a Bíblia. Ela contém e ela é toda a verdade que você precisa saber sobre Deus, sobre as revelações dele, sobre a iluminação dele para nós, sobre tudo ele. Está tudo aqui. Tá tudo aqui, tá dentro da sua casa a resposta. Não precisa você ficar se perguntando. Lê a Bíblia, medita nela, ora, crê, age em nome de Jesus. Tá bom? Seja bem-vindo a mais esse culto de adoração ao nome do Senhor e de meditação na palavra de Deus. Porque na verdade o culto é voltado para adorar a Ele. Mas Ele é tão bom que de graça Ele nos dá também a sua palavra. E hoje o culto também é formado da adoração, a presença do Senhor e da sua palavra, de graça Ele nos dá. Enquanto a gente adora, Ele também nos abençoa com a sua palavra. Amém? Que ela venha falar com você hoje, em nome de Jesus. Então nós hoje, o Senhor vai falar conosco a respeito de um rei de Judá. E eu acho muito fantástico todas as histórias, todas as crônicas a respeito dos reis de Israel e dos reis de Judá. Todos eles você vai aprender algo, cada um deles Deus vai falar com você, Deus vai se revelar algo profundo ao seu coração. Então, lê a Bíblia. Ela está cheia de exemplos maravilhosos para você seguir, para você aprender dele, porque a vida do cristão você não tem outra vida se não for buscar a presença do Senhor. Eu sei que a gente trabalha, eu sei que somos mães, pais, fazemos tantas coisas, mas a sua vida, se fosse resumir, é buscar a presença de Deus, é conhecer o Senhor. É o resumo da sua vida. O resto acontece, o resto é da nossa natureza enquanto estamos aqui. É trabalhar, é estudar, cuidar da família, que é um ministério lindo, importante, dos mais importantes da nossa vida, mas o resumo é buscar o Senhor, é buscar a Ele, é buscar e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Então essa palavra está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, são os capítulos 14, 15 e 16. Óbvio, a gente não vai ler, né? É muita coisa. Mas nós vamos aprender aqui sobre um rei muito importante. Na verdade, todos os reis que Judá já teve. E quando eu digo Judá, você sabe que houve uma separação entre Israel e Judá, entre a casa de Davi e algumas outras tribos, tá bom? Então, quando eu falo Judá, é a tribo de Davi, os descendentes de Davi, né, os filhos de Davi, que reinaram, né? Então, todos os reis foram muito importantes, tiveram uma contribuição em Israel, para as nossas vidas hoje também. Então, todos eles vão ter um grau de importância para nós. Alguns vão nos ensinar coisas negativas que precisamos aprender a não fazer, tá? E outros vão nos ensinar coisas lindas e maravilhosas a respeito de Deus, a respeito da vida com Ele, a respeito do ministério que nós precisamos aprender. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o rei Asa. Asa ou Asa, né? Vamos falar Asa, né? O rei Asa. Ele foi o terceiro rei de Judá, após a separação de Israel. Então, o rei Asa, ele era o tataraneto de Davi. Ou seja, ele é a quarta geração de Davi. Então, ele foi um dos reis muito importantes. Tão importante que ele entrou naquela lista que diz... Eu sei que você já leu isso na Bíblia. Toda vez que a gente vai ler sobre os reis, no início ou no fim, sempre tem uma frase que diz assim: e Asa, e rei tal, foi... obedeceu, ou foi fiel, ou seguiu, foi aprovado pelo Senhor, fez o que o Senhor aprova, né? Então todos os reis, ou fez o que o Senhor reprova também, né? Todos os reis vai ter essa frase sobre ele.
fez o que o Senhor aprova, e fez o que o Senhor reprova, ou andou nos caminhos de Davi, fazendo o que o Senhor aprova. Ou seja, essa frase indica que o rei, esse rei atual de quem nós estamos falando, ele seguia as ordens de Deus para com o povo. Ele era um rei que fazia o que Deus mandava pelo povo, tá bom? E era o resumo mais da vida dele, tá? Era o resumo da atuação dele enquanto rei de Judá, tá bom? Rei de Judá. Então, para a gente aprender hoje com Asa, porque eu sei que nós vamos aprender coisas tremendas, lições importantíssimas para a minha vida e para a sua. Primeiro nós vamos saber os atos, os feitos de Asa. Quem foi Asa? Como é que foi a vida dele? O que foi feito no ministério dele, que era o reinado dele para com o povo de Deus, para com Judá. Então, primeiro feito de Asa. Eu tentei colocar na ordem, mas se não tiver, não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode ler 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16, que de todo o Antigo Testamento, é o que dá mais clareza à vida de Asa, ao reinado dele, ao ministério dele, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar sobre Asa foi que ele foi totalmente dedicado ao Senhor. Ele, enquanto rei, enquanto descendente de Davi, tataraneto, 4ª geração, ele foi um homem que se dedicou ao Senhor. Ele foi um homem que buscou a Deus. Ele foi um rei que buscou a presença de Deus. Foi dedicado a Deus, fez aquilo que o Senhor mandou, seguiu suas ordenanças, pensando no povo, é claro. O rei de Israel, o rei de Judá, ele era um agente de Deus para abençoar o povo. Para abençoar o povo. Todo governante que Deus colocar, seja hoje nas nossas vidas, prefeito, governador, eles são apenas instrumentos de Deus para abençoar o povo. Porque Deus, ele é assim, ele é o governante, ele é o rei dos reis. Ele é o governante do mundo, das nossas vidas. Então, Deus, na verdade, a gente diz que a gente serve ao Senhor, mas na verdade Deus nos serve muito mais. Se você parar para pensar, a gente sempre diz, né, eu sirvo ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, na verdade, Deus é que nos serve. Deus nos serve muito mais. Parece uma coisa assim meio ridículo de dizer, né? Meio, pastor, Deus me serve. Se você parar para pensar, Deus nos serve muito mais do que a gente serve a Ele. Deus nos dá muito mais do que a gente possa dar qualquer coisa a Ele. Então, Deus é a autoridade máxima sobre todas as nações. Deus, ele é o rei dos reis. Ele é a raiz de Davi. Ele é o todo-poderoso. Ele é a raiz justa de todo o governo. Por isso que ele é a raiz de Davi. Ele é o início de todas as coisas, de todo o governo que hoje existe. Ele é o início, ele é o primeiro governo justo, íntegro, fiel, que pensa no seu povo, que pensa nos seus filhos. Então, Asa foi totalmente dedicado ao Senhor. Asa amava o Senhor, amava a presença do Senhor, amava as coisas de Deus. Ele foi totalmente dedicado ao Senhor. Segundo feito de Asa, ele abandonou os cultos pagãos oferecidos em Judá por seus antecessores, resolvendo até determinado ponto a questão da idolatria. Ou seja, Asa foi diferente de seus antecessores, de Salomão, de Roboão. Asa foi diferente. Asa foi diferente, e de Abias também. Asa foi diferente. Enquanto esses reis se deixaram contaminar pela idolatria, Asa não. Asa deixou esses cultos pagãos. A ordem era adorar apenas ao Deus de Israel. A ordem era seguir os preceitos, os mandamentos de Deus. E Asa não foi na onda de seus antecessores. Asa não fez igual aos seus antecessores, a não ser Davi.
Asa não se contaminou com os cultos pagãos que aconteciam em Judá. Ele não se contaminou. Então, esse é um feito. Ele abandonou esses cultos, essa modalidade. Ele não quis mais que isso acontecesse em seu território. E a terceira coisa que Asa fez foi ordenar o povo a buscar a Deus. O povo haviam cultos idólatras, haviam cultos pagãos, havia sincretismo religioso em Judá. E Asa, enquanto rei, ordenou, dizendo: todo ser humaninho, todo povo de Judá, todo mundo aqui tem que buscar a Deus. Todos aqui têm que servir ao Deus de Judá, ao Deus de Israel. Todos precisam buscar a face do Senhor, a face do Deus de Israel. Então foi algo que partiu também de Asa. Porque, como eu te disse, você vai ver as histórias dos reis que não fizeram nada disso. Reis que só se importaram, e hoje também é do mesmo jeito, né? Reis, governantes, autoridades que não se preocupam em buscar a face de Deus, que não se preocupam com o que Deus pensa, não se preocupam com a vontade de Deus para o seu povo. Então, Asa foi diferente. Asa buscava ao Senhor e incentivou o povo a buscar também a Deus. Não só Asa queria conhecer a Deus, mas Asa também queria que fosse também restaurado essa vontade, essa sede de Deus também em Judá. E quarto feito de Asa, querendo pôr fim ao sincretismo religioso que havia em Judá, infelizmente, ele foi capaz de depor a sua própria avó como rainha-mãe, porque ela era uma idólatra. Ela fez um poste-ídolo para a deusa Aserá. Ou seja, havia um sincretismo religioso em Judá. Se adorava ao Deus de Israel, mas se adoravam outros deuses também. Então, Asa tomou essa decisão com ele. Vou depor a minha avó do posto de rainha-mãe, de autoridade sobre o povo comigo. Ela era autoridade auxiliar junto com ele, para abençoar o povo. Então, quando ele viu que sua avó era idólatra, que sua avó não adorava ao Deus de Israel, e que foi capaz de fazer uma imagem idólatra da deusa Aserá, ele a depôs. Ele tirou o poder, a autoridade dela sobre o povo como rainha-mãe. Então, ele foi muito corajoso, ele foi muito firme de não pensar na família nesse momento. De não estar nem aí, se era avó, se era esposa, se era tia, ele não se importou. Ele tirou a autoridade, ele era rei, ele podia, então ele tirou a autoridade dela. Ele não amansou com ela, né, até esse certo ponto. Ele depôs ela desse cargo que ele tinha junto a ela, de rainha-mãe. E o quinto ponto, ele fez uma das mais belas orações. Na verdade, das mais belas orações, e mais que isso, ele fez um clamor a Deus como justo juiz. Ele exaltou a Deus como justo juiz e como supremacia acima de todo ser humano, de toda autoridade humana que existia na terra naquela época. Esse versículo está em 2 Crônicas 14, 11. Olha só que versículo lindo, gente. Que versículo lindo. As palavras de Asa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Aí ele continua: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. Então, Asa fez essa linda oração tão profunda, dizendo: quem é juiz como tu?
Só o Senhor é juiz. Só o Senhor que pode defender o fraco contra aquele que é grande. Só o Senhor pode nos defender. Só o Senhor pode ajudar os fracos contra os poderosos. Olha só que palavra linda, que palavra que serve para a gente hoje. A gente que se sente pequeno, né, diante dos poderosos, diante das autoridades, seja em que classe for, né, de que nível for da nossa vida, seja uma escola, um professor humilhando, seja no trabalho, um chefe humilhando, seja um vereador, seja quem for, uma autoridade. Quando a gente fala de autoridade, alguém, né, que ela foi outorgado sobre ela autoridade para legislar ou para fazer algo naquela camada, naquela sociedade, enfim. Então, de qualquer forma, ela é uma pessoa com um poder para alguma coisa. E nós, os fracos, né? E nós, quem somos? Então, Asa faz questão de dizer. E é porque ele era o rei, né? Ele era o rei. Mas ele dizia exatamente sobre ele também. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos pequenos. Mas tu és justo juiz. Tu és o grande Deus. Tu és o poderoso Deus. Não há ninguém como tu, Senhor, que pode nos salvar, que pode nos defender dos poderosos. Então Asa fez essa oração tão linda, tão poderosa, esse clamor tão profundo, que hoje nos contagia, que hoje nos faz, sempre que nós recebemos alguma injustiça, somos injustiçados de algo, nós clamamos como Asa: Senhor, não há ninguém como tu, que defende o fraco do poderoso. Não há ninguém como o Senhor para isso. Então é uma oração muito linda, muito profunda, que Asa fez com muita sinceridade a Deus. E o resultado disso é que o Senhor, verso 12, o Senhor derrotou o exército inimigo dos etíopes. O Senhor deu uma vitória espetacular, espetacular, ao reino de Judá, ao rei Asa. E o sexto, ele recebeu uma palavra diretamente de Deus, que Deus, o Senhor, Deus de Israel, de Judá, seria achado sempre que fosse buscado. Cadê esse versículo? Cadê? Tá aqui. Capítulo 15, tá, gente? Capítulo 15, verso 2 diz: O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não é que Deus vai esquecer de você. Não é que Deus vai... É que se você não buscar a Deus, Deus não vai forçar a barra mais do que Ele já fez. Quer dizer, não é que Deus forçou a barra, mas a maior demonstração de amor, a maior demonstração de Deus, de amor, de cuidado por você, Ele já fez e faz todo dia. Agora, se você não o quer, Deus não é o diabo que bate na porta, que arromba a sua vida. Não, Deus não é assim. Você precisa deixar que o Espírito Santo flua dentro de você, rios de água viva, que o Espírito Santo crie em você esse desejo de buscar a Deus, e que você o busque, e que você o queira. Então, foi uma das palavras que Asa recebeu da parte de Deus. Se você buscar a Deus, ele vai se deixar ser achado. Se você não buscar, infelizmente. Então, Asa recebeu essa palavra. Asa recebeu essa palavra para ele e para o povo. E é linda também. Foi um privilégio receber tal palavra. O sétimo, ele fez uma faxina corajosa e ousada de ídolos em seus territórios. Ele foi tirando tudo. Ele foi fazendo uma faxina mesmo, tirando todos os ídolos. Onde ele via ídolos, onde ele via postes ídolos, em todo o território de Judá, ele foi tirando. Ele foi tirando, mandando tirar, varrendo toda a idolatria de Judá. Não é? De Judá. E a Bíblia diz que ele realmente foi corajoso para isso. Ele foi corajoso e ousado para fazer tal coisa, porque era muita coisa para fazer, que os reis que vieram anteriormente, seus antecessores, não fizeram isso. Oitavo ponto.
ele restaurou o altar. Segundo Crônicas 15:9 diz: depois reuniu o povo de Judá e de Benjamim, convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés. É esse versículo mesmo? 15:9. Eu acho que eu perdi o tal versículo, queridos, onde diz que ele restaurou o altar. Ah, tá aqui, perdão. É o verso 8. A última parte do versículo: e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Então ele restaurou também o altar. O altar do Senhor, você sabe muito bem o que significa profeticamente o altar do Senhor. É o lugar da entrega, é o lugar em que eu e você abandonamos quem nós somos para que o Senhor viva em nós. Então, quando um rei, quando um governante, uma autoridade restaura aquele lugar, aquele ambiente profético, que na verdade, profético, espiritualmente falando, ele é um lugar da entrega. Ele é um lugar do abandono dos pecados. Ele é um lugar de conhecer mais a Deus, de se entregar mais a Ele. O que Asa fez foi tremendo, foi lindo. Ele cumpriu o que Deus determinou para o povo de Judá. Ele fez certinho. Ele restaurou aquele lugar de adoração ao Senhor, aquele lugar de entrega. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Alguém que se importa, um rei, uma autoridade que se importava com a adoração, que se importava com o dar ao Senhor, com a entrega a Ele de tudo o que temos e somos. E o 9, ele atraiu outras tribos de Israel para perto de si, por verem o Senhor ao seu lado. Ou seja, quando houve a separação lá com o Roboão de Israel, foi para um lado, foi Jeroboão, o primeiro rei de Israel, separado, né, o reino, e foi todo mundo, foram algumas tribos com ele, e ficou, se eu não me engano, com a descendência de Davi, né, a tribo de Judá, de Benjamim, e outras eu não estou me lembrando, tá? Mas isso é o de menos aqui que a gente está querendo, que o Senhor está querendo te passar, tá bom? Então, a maioria foi para Jeroboão e algumas seguiram Davi. Então, quando essas tribos viram que o Senhor estava com Asa, que o Senhor deu vitória a eles lá com o rei etíope, uma vitória espetacular, porque eram poderosos. O exército etíope era muito maior do que o exército de Judá. E Deus deu a ele uma vitória lindíssima. E Deus era com ele. E Deus estava ao lado dele. Outras tribos quiseram se aliar. Ou seja, ele unificou ainda mais as tribos de Israel. Está lá no versículo 9, esse que eu confundi, né, gente? Diz assim: depois reuniu todo o povo de Judá, de Benjamim, convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Então, olha que coisa tremenda. Ele atraiu pessoas a ele, porque ele viu, as pessoas viram, as tribos viram. O lado de quem está com Deus é um lado vitorioso. Com Deus não há limites, com Deus não há derrotas. Com Deus há alegrias, com Deus há vitórias. Então o rei Asa está seguindo o Deus de Israel, o Deus de Judá. Ele é verdadeiro, ele é santo, ele se compadece, ele dá vitórias. Então eu vou seguir o lado vencedor. Eu vou seguir o lado de Asa, ao lado de um rei que fica perto de Deus, que na verdade que Deus estava ao lado de Asa. Então isso é tremendo. Então nós somos capazes de atrair pessoas para o nosso lado, atrair pessoas para perto de nós pelo poder de Jesus, não nós, não só a gente mesmo, mas é o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus sobre nós. Ela atrai multidões, ela atrai outras pessoas para perto de nós. Como foi com Asa.
Deus estava ao seu lado, ao lado de Asa. E 10. O reino dele foi um dos reinos marcados pela paz, pela bonança, a ausência de guerras com outras nações. Porque as guerras naquela época eram por território, era um querendo tomar o território do outro. Então, no reino de Asa foi marcado por muita paz, muito sossego. Asa se importou com outras coisas, mas com guerra ele ficou tranquilo. Foi muito tranquilo. Deus deu ele a paz. Deu ele a ausência de guerras, a ausência de lutas contra territórios, contra a escravidão do seu povo de Judá. E 11. Ele trouxe prata e ouro para o templo desde a época de Salomão. Ou seja, ele quis devolver, ele quis colocar de volta no lugar aquilo que era de Deus, aquilo que pertencia exclusivamente ao Senhor. Ele devolveu, ele colocou tudo de volta que era de Deus. Os utensílios de ouro e de prata que pertenciam apenas, exclusivamente à adoração a Deus, ele devolveu. Ele colocou tudo de volta no seu lugar. Amém? Então, Asa também foi espetacular nisso, que ele não deixou barato, não. Ele se importou também com o que era de Deus. Ele não se importava só com o que era seu, pessoal, nem com o que era apenas do seu povo, mas exclusivamente o que era de Deus. Então, ele devolveu, ele fez questão de devolver a Deus o que era dele. O que era exclusivo do Deus de Israel. Utensílios feitos apenas para adoração ao nome do nosso Deus, o nome do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Então, Asa foi esse rei espetacular. Esse é um currículo, não sei. Esse é o currículo de Asa. Um rei que fez coisas tremendas e fez coisas extraordinárias. Mas como eu te disse, a palavra de Deus, ela é algo que você aprende profundamente. Aprende profundamente. Até aqui estava tudo bem. O título dessa palavra é Da Humildade ao Orgulho. Então, até aqui, você aprendeu muita coisa com Asa. Até aqui, eu e você vimos coisas maravilhosas. Aprendemos coisas tremendas. Mas houve um tempo que começou um declínio na vida, no ministério, na vida pessoal de Asa. Um declínio tão terrível. E foi declínio mesmo. Foi descendo tanto que não teve mais volta. Até aqui, Asa, tudo lindo, tudo tremendo. Mas houve um declínio. Um declínio e uma loucura de Asa. Então, eu também pontuei as coisas que começaram a acontecer. Na verdade, não são os estopins, não é o estopim. Já é o resultado, na verdade, de todas as coisas que aconteceram com Asa, ele dentro dele, que aconteceram, tá bom? Então, o primeiro ponto que a palavra de Deus destaca é que com a invasão de Baasa, rei de Israel, formada por outras tribos, inimigas da descendência de Davi, inimigas de Judá, que iriam também tomar o território de Judá, enfim. Houve guerra entre Baasa e Asa, entre o rei de Israel e o rei de Judá. E com essa invasão sobre Judá, em meio a um desespero totalmente desproporcional. Quando eu digo totalmente desproporcional, realmente a desproporção é tremenda. Porque você lembra que nós falamos aqui que Deus derrotou, através de Asa, né, o reino etíope, o exército etíope, que era espetacularmente maior do que Judá, Deus derrotou. E o rei de Israel, Baasa, era um exército muito menor. Era uma guerra muito menor, era uma invasão muito insignificante diante da vitória que Deus tinha dado a Asa. Mas olha o que aconteceu. Olha o que Asa fez. Asa pegou a prata e o ouro, essa prata e esse ouro que a gente tinha dito, que a palavra de Deus nos diz que ele devolveu ao Senhor. Ele pegou de volta.
Ele pegou os utensílios do Senhor de prata e ouro, ele pegou os dele também, pessoais dele, do seu palácio. Ele pegou tudo e ele deu ao rei Ben-Hadad da Síria. Ele pegou tudo e deu para o rei da Síria, um rei pagão, um rei idólatra, para que Ben-Hadad ele fosse capaz de quebrar o tratado de paz, de união ali, que ele tinha feito com o rei Baasa. Então, Ben-Hadad, rei sírio, tinha uma aliança, tinha um tratado com o rei Baasa. E quando Baasa resolve atacar o povo de Judá, o reinado de Asa, Asa diz: Ben-Hadad, eu estou te dando aqui prata, ouro, tudo, muita coisa, para tu desfazer esse tratado aí, essa aliança que você tem com Israel, e que você me defenda, e que você defenda o meu povo. Olha só. Você entendeu o que Asa fez? O declínio da loucura total de Asa. Porque Asa não buscou a Deus. Lembra que nós lemos versículos lindos sobre Asa buscando ao Senhor, dizendo que o Senhor defende, dizendo que o Senhor é justo juiz, dando glória a Deus e tal, e mandando o povo buscar. Ou seja, Asa começa a fazer tudo o contrário daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele era. Então, Asa não buscou ao Senhor. O contrário, ele buscou Ben-Hadad. Ele buscou um rei sírio, um rei pagão, um rei idólatra, um rei que não confiava no Deus que ele deveria confiar, que ele tinha se dedicado durante toda a sua vida. Asa ficou com tanto medo. Asa ficou com tanto medo de guerra com seus irmãos das outras tribos de Israel que ele pediu ajuda de outra pessoa. Ele considerou nesse momento Ben-Hadad um ser humano, um rei, uma autoridade humana maior do que o próprio Deus. Maior do que o Senhor dos Exércitos, do que Yahvé. Então foi um declínio total. E vai piorando, vai piorando. Terceiro, Deus envia um profeta para repreender Asa e refrescar a memória de Asa, dizendo: Asa, meu filho, eu fiz coisas extraordinárias por você. Lembra lá da Etiópia vindo contra você, os etíopes? Lembra? Deus enviou um profeta para dizer isso para Asa, para repreender e refrescar sua memória e trazer à memória dele aquilo que na verdade lhe dava esperança, deveria lhe dar esperança. Tudo bem, Deus é um Deus de amor, gente. A gente erra, mas Deus sempre vai nos lembrar. Deus sempre vai chamar a gente para perto. Deus é um pai, ele vai repreender, não tem jeito. Ele te ama, não tem jeito. Se o Senhor te ama, ele faz parte do pacote do amor, a repreensão. Faz parte. Ele vai te repreender também. Mas sempre vai ser para o seu bem, porque ele te ama. Então foi isso que ele fez com Asa. Ele mandou um profeta para repreender Asa e dizer: Asa, eu fiz coisas mais extraordinárias por você. E dessa vez você não buscou? Não estou entendendo. Gente, o declínio de Asa foi terrível. Foi terrível porque Asa não aceitou a repreensão do Senhor. Asa não quis saber. Asa, verso 10, o capítulo 16, Asa se irritou contra o profeta por causa dessa palavra. Então Asa não recebeu essa palavra com alegria. Ele não recebeu a palavra do Senhor de repreensão. É claro que ele podia ficar triste, óbvio. Uma palavra de repreensão nunca deixa a gente alegre, mas ela nos alegra depois. Mas Asa foi zangado e irado com o que Deus falou para ele. Só que Asa foi tão tolo, tão terrível, que foi como quando um profeta era a voz de Deus, era a pessoa que era o agente de Deus, que passava as palavras bem claras de Deus para quem precisasse, para quem Deus a enviasse, estivesse o enviando. Então, quando Asa
se zanga, se ira contra o profeta. E além disso, ele prende o profeta. Ele prende o profeta. Mas, na verdade, ele não está só fazendo isso com o profeta. Ele está afastando Deus longe dele. Quando Deus te repreende e você se ira contra o pastor, às vezes é o pastor, né? Às vezes é um homem, uma mulher de Deus, seus pais, um discipulador, um guia espiritual que Deus colocou na sua vida e que você está fazendo coisa errada e ele vai e te repreende com amor, com gentileza, e você não aceita aquilo. Na verdade, você não está aceitando o profeta também, né? Mas você primeiro não está aceitando Deus. Você não está mais aceitando o governo e a autoridade de Deus sobre a sua vida e sobre as suas ações. Era isso que Asa queria dizer com esse ato. Deus, eu te coloco para longe de mim. Eu prendo você de agir na minha vida. Eu faço o que eu bem quiser. Eu não aceito a sua palavra de repreensão. Eu não aceito o Senhor falar assim comigo. Eu sou o rei. E eu prendo esse profetinho aqui, porque eu prendendo esse profeta, o Senhor vai parar de falar. Eu prendo o profeta, logo eu prendo a Deus. Foi isso que Asa pensou. E é isso que a gente pensa. Quando no nosso coração, o pastor está falando, a mulher de Deus está falando para você diretamente. Às vezes a gente julga como palavras indiretas, não. É palavra diretamente para você mesmo. Deus está falando com você. E você não escuta essa repreensão. E ainda, dentro do seu coração, você despreza aquele profeta. Você despreza aquela mulher de Deus, aquela profetisa. Você está desprezando primeiramente a Deus, que enviou aquela pessoa para o seu bem. Foi isso que Asa fez. Uma loucura. 5, ele ainda maltratou algumas pessoas do povo. A Bíblia não vai dar detalhes disso, mas que ele maltratou algumas pessoas do povo. É claro que a gente até pode imaginar porque que ele maltratou, né? Muito provavelmente eu creio que tenha sido pessoas fiéis ao Deus Todo-Poderoso que diziam: Asa, vamos buscar o Senhor. Negócio de Ben-Hadad, da Síria, não vão buscar não, vão buscar Deus. Ele já nos livrou uma vez, ele vai nos livrar novamente. Você nos ensinou a buscar a Deus, você nos disse isso, vamos. Eu creio que tenha sido por esse motivo que alguns do povo foram maltratados pelo rei. Um rei que deveria cuidar do seu povo, do povo do Senhor. Ele maltratou alguns do povo. 6, ele teve que enfrentar guerras. Acabou, né, a vida dele. Última parte do versículo. Do versículo 9 diz: isso Deus ainda falando através do profeta, falando para Asa: nisso você cometeu uma loucura. Não me buscar. Você não me buscou, você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Acabou aquele tempo de paz na sua vida. Agora vem guerra. Agora vem luta. Estava boa demais a sua vida, não estava? Pois agora tem guerra. Agora tem lutas para você. Mas eu creio que essas guerras que Deus estava falando a Asa não eram apenas as guerras das nações. As nações contra Asa, contra Judá. Mas eu creio que eram guerras muito pessoais dele. Guerras dele com Deus, uma oposição de Deus a Asa. Eu creio que tenha sido a guerra principal. Deus fazendo oposição ao próprio rei Asa. E a Bíblia fundamenta muito bem isso. Fundamenta muito bem isso, porque eram as consequências do esfriamento espiritual de Asa. A perca da visão de Asa em Deus. O orgulho dele faz com que Deus se oponha, Deus tivesse se opunhado a Asa. Então, Provérbios 3:34 diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Eu estou lendo esses versículos
porque é o título da pregação, da humildade ao orgulho. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então eu creio muito que essa guerra também na vida de Asa fosse guerra à oposição de Deus contra o orgulho de Asa. Porque o humilde está pertinho do Senhor. O humilde, ele sempre está ali, ele é amigo de Deus. Quem é humilde? Mas o soberbo, Deus faz oposição. O soberbo, Deus resiste. Ah, Deus não ama? Gente, Deus vai amar. Mas quando você se põe como uma pessoa orgulhosa e soberba, você se coloca como uma pessoa independente de Deus. Você não precisa dele. Foi o que Asa fez. Asa prendeu o profeta. Eu não preciso de Deus para me dizer o que eu tenho que fazer, para a decisão que eu tenho que tomar. Então, uma ação soberba e orgulhosa da parte de Asa fez com que Deus, tudo bem, agora você ganhou um inimigo. E é terrível dizer isso, né? Deus sendo inimigo, mas Deus não é inimigo de ninguém. Deus não é o inimigo das pessoas, das criaturas que ele fez, dos filhos dele. Mas nós colocamos Deus como inimigo. Porque Deus vai falar algo e a gente não vai querer. Deus vai fazer coisas conosco e a gente não vai querer. Então parece que Deus é nosso inimigo. Porque tudo que eu quero fazer, Deus não quer. Tudo que Deus quer que eu faça, eu não quero fazer. Então é inimigo. Nós nos tornamos, quando somos orgulhosos e soberbos, nos tornamos inimigos de Deus. Como Asa fez. Então a esses, Deus resiste. E o 7º ponto. Asa sofreu uma terrível doença nos pés. Eu até pesquisei essa doença, mas não... Aliás, o que poderia ser a doença, tá? Baseado em estudos, mas também não é o que eu quero destacar nesse momento. Mas que Asa sofreu essa doença nos pés e, mais uma vez, olha só como o declínio e a loucura de Asa foram terríveis. Mais uma vez, Asa, a Bíblia é bem clara, Asa não buscou a Deus. A doença nos pés dele foi uma doença terminal, tanto é que ele morreu 2 anos depois da doença. Foi uma doença assim para matar ele mesmo, debilitou. Alguns acham até que o filho dele foi príncipe regente, porque Asa ficou muito debilitado por essa doença. Asa não buscou a Deus, mesmo com uma doença terminal e degenerativa. Ele só buscou os médicos, ele só confiava nos médicos. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Só dos médicos. Ou seja, queridos, Asa, aquele Asa que nós lemos no início, não era mais a mesma pessoa. Asa ficou irreconhecível. Não dá mais para você dizer aquele Asa que nós lemos, né, que nós pontuamos. Esse é Asa e agora não, aqui é outro Asa. Aqui é outro rei de Judá, não é a mesma pessoa. Asa ficou irreconhecível. Da sanidade à loucura total. Da humildade ao orgulho. Asa ficou irreconhecível. Asa não era mais a mesma pessoa. E nós não sabemos. A Bíblia não vai nos dizer exatamente quando o coração de Asa começou a se esfriar com Deus. Quando Asa perdeu a visão de Deus. A Bíblia não vai dizer isso. Não vai nos detalhar. Mas tem 3 fatos que a gente pode avaliar, pensar, deixar Deus falar com a gente. 3 fatos que podem nos dar uma ideia, tá bom? O primeiro fato é que, em algum momento de seu longo período de paz, algo aconteceu. Esses períodos de paz estão lá em 2 Crônicas 15:10 e 2 Crônicas 15:19. Foi do
15º ano ao 35º ano. Foram 20 anos de paz. 20 anos sem guerra contra outras nações. Sem defesa contra outras nações. Imagino que nesse período de paz algo aconteceu. As pessoas dizem, se está tudo bem, se sua vida está cheia de paz, está tudo dando certo, Satanás não está te incomodando, está tendo alguma coisa de errada. Isso é uma frase errônea, porque foi Deus que concedeu paz a Judá, paz a Asa, foi o próprio Deus. Porque Asa fazia a vontade de Deus, lembram? Asa andava e fazia as coisas que Deus mandava ele fazer. E Deus foi generoso, lhe deu paz. Um longo período de paz, 20 anos, sem pensar em guerra. 20 anos sem precisar defender seu território ferozmente, como outros reis. Asa teve sossego. Mas em algum momento dessa guerra, algo aconteceu. Dessa guerra não, da vida dele, desse momento de paz, algo aconteceu. Então, se o seu momento é de paz, é de alegria, não há nenhum problema nisso. Deus é generoso, Deus é bondoso, Ele nos dá a paz. Ele é o Deus da paz, Ele é o príncipe da paz. Então, Ele dá a nós como seus filhos. Então, se há um tempo determinado na sua vida que Satanás não lhe incomoda, glória a Deus. Mas não quer dizer que você vai deixar de buscar a Deus. Não vai deixar de buscar ao Senhor. Como a gente sugere, a gente imagina que Asa tenha feito. Porque a Bíblia não vai dizer aonde foi o estopim, como foi que começou, já vai dizer os fatos. Mas eu creio que aqui nesse período de paz, ele achou muita coisa boa. Só paz. Então eu creio que aqui algo aconteceu. Eu creio que nesse período seu coração começou a se esfriar. Deixou de buscar a Deus. Se acomodou completamente nessa paz e nessa alegria. Então se há paz e alegria na sua vida, amém. Preserve ela o máximo. Satanás vem, ataca, sim, ataque, você derrota ele pelo poder do nome de Jesus. Mas a ausência de guerras não significa dizer que você está pecando, está vacilando. Acontece em algumas pessoas, acontece, enfim. Mas a paz vem de Deus. Ele não a dá como o mundo dá. Então a paz que o Senhor nos dá é uma paz verdadeira, é uma paz sem limites. Então, algo aconteceu aqui particularmente com Asa, que nos dá um alerta. Se não é um tempo de lutas na nossa vida, não quer dizer que a gente não deva continuar buscando a Deus de forma fervorosa, de forma alegre, de forma como desesperada pela presença do Senhor. Então, algo aconteceu aqui. E segundo, não eliminou 100% dos altares idólatras. Segundo Crônicas 15:17 diz isso. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor. Asa fez a parte dele, foi dedicado ao Senhor, mas ele não eliminou 100%. Não eliminou 100%. E alguns dizem que ele não eliminou 100%. O que ele eliminou de cultos, de postes ídolos, foram aqueles cultos pagãos de estrangeiros. Os estrangeiros que estavam fazendo a festa, adorando a deuses pagãos, ele cortou tudo e deixou, alguns do povo adorando. Por isso que eu disse no início que ele fez uma faxina até certo ponto. Que ele fez com que a idolatria se erradicasse de Judá até um certo ponto. Porque 100% ele não fez. A vontade de Deus é que seja 100%. É que ele faça 100%. Ele era a autoridade máxima em Judá. Ele poderia? Poderia. A palavra de Deus, ele foi totalmente dedicado, ele fez o que ele pôde. Ele amou a Deus, o máximo que ele podia. Mas ele poderia ter feito mais. Ter eliminado 100% da idolatria. Eu digo, quando eu digo 100% da idolatria, é claro que ele não poderia tirar do coração do povo. Mas o que ele fazia era tirar as imagens idólatras. E isso ele não fez 100%.
alguma coisa aqui a gente sugere que pode ter acontecido. Não ter obedecido a Deus 100%. E o terceiro e último ponto. Em 2 Crônicas 15:12, Asa e o povo fazem um juramento solene, com alegria e disposição de coração, que a faxina que eles estavam fazendo no reino, no território deles, seria muito mais que uma faxina religiosa, seria uma faxina espiritual mesmo. Todo mundo buscando a Deus de coração. E Asa foi no limite, o povo foi no limite com ele, o povo todo se juntou. Quem não buscar a Deus vai ser eliminado. Aqui, versículo 12, 15:12 diz: fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Olha o que o versículo diz: gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas, ou seja, todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento. Hoje era uma coisa boa. Eles estavam felizes por poderem dizer a Deus: aqui todo mundo só serve a Iavé, só serve ao Deus de Israel, ao Deus de Davi, ao Deus dos nossos antepassados. Aqui nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui só fica quem servir ao Deus Todo-Poderoso. Será eliminado todo aquele homem e mulher, gente simples ou gente importante, será eliminado. Foi esse o juramento que o povo fez, não foi? Mas lembra que eu falei uma das coisas lindas, importantes, que Asa tinha feito dentro da sua própria família? Depor a sua avó do cargo de rainha-mãe, porque ela era idólatra, servindo a Deus Aserá, repugnante Deus Aserá. Ele depôs a própria avó desse cargo. Mas o que é que o juramento dizia? Que quem não buscasse a Deus seria eliminado, não foi? Homem e mulher, homem ou mulher, gente simples ou gente importante. Asa, ele não depõe, ele não elimina a sua avó. Ele apenas a depõe do seu cargo de rainha-mãe, de autoridade sobre o povo. Vocês estão entendendo? Com o povo, ou seja, com o povo funcionou. Mata aí, quem não buscar o Senhor seja eliminado. Mas a minha avó não, eu vou fazer a metade, eu vou tirar ela aqui, eu vou tirar a autoridade dela. Eu vou tirar aqui a autoridade dela para tomar decisões ou influenciar sobre o povo. Mas eliminar, mas matar, aí... Como ela era descendente de Absalão, né? Asa tinha sangue puro. Do lado de seu pai era Salomão e do lado de sua mãe era Absalão. 2 filhos de Davi. Logo, essa avó dele tinha uma influência, sim, sobre ele. Uma influência sobre o povo de ser rainha-mãe. É claro que Asa tinha filhos e tinha esposa, mas quem era rainha-mãe era ela, Maaca. Era ela que dominava, era ela que influenciava. E sim, foi muito bonito, é muito lindo quando a gente vê ele depondo a própria avó, não se importando com a sua família. Sim, ele faz isso. Mas ele não a elimina. Ele não eliminou 100%, ele não cumpriu o juramento que ele e o povo tinham feito com muita alegria, com muita singeleza no coração, com muita disponibilidade. Ele não faz isso. Então eu creio que ali Maaca continuava influenciando negativamente. Agora não podia influenciar o povo, porque ela não era rainha mãe, mas ela estava influenciando diretamente seu neto, Asa. E quando ela influencia Asa, Asa influencia o resto do povo a seguir com ele. A seguir com ele. Então é claro que a Bíblia não vai dizer o profundo disso. Nós estamos supondo isso. Nós estamos apenas tendo uma ideia de que isso
pode ter acontecido. E é uma provável verdade. Não há nada não há nada que não possa ser verdade aqui, nesses 3 fatos que nós falamos. Então, Asa, ele não eliminou a sua avó. Ele fez metade. Né? Às vezes a gente quer fazer isso. Não, Deus, eu só vou fazer isso aqui. Eu só vou. Lembram de Ananias e Safira? Deram só um pouquinho da oferta, toda não, tá? Quando você é fiel a Deus, você jura isso, você está feliz, você não compromete quem você é em Deus. Você não pode comprometer quem Deus é em você também. Então você não pode falhar, você é um exemplo. Não há exceções para nós que somos de Deus. Não há exceções. E aí eu te pergunto, é claro que a gente não sabe o que aconteceu de fato, mas aí eu te faço essa pergunta, a Bíblia nos faz. É possível alguém se esquecer de Deus, de tudo que Deus fez? Porque as vitórias que Asa teve com Deus, o que ele viveu com Deus, foram coisas lindas, espetaculares. É possível alguém que já foi cheio de Deus perder tudo isso e se tornar irreconhecível? É possível alguém que era honesto roubar a Deus? É possível alguém que nunca foi idólatra começar a idolatrar? É possível alguém que nunca traiu sua esposa trair? É possível. Gente, a gente diz, não, quem é honesto, ele nunca vai se vender. Ele é fiel no pouco, ele vai ser no muito também. Sim, é isso que Deus tem para nós. O poder de Deus nos ajuda a sermos isso. Mas quando a gente não busca a Deus como Asa, o declínio não tem vez nem para quem se diz honesto, nem para quem era cheio de Deus. Não tem essa. Porque o que a palavra de Deus está tentando te dizer, me dizer, é que a gente pode até não ter inclinação para certos tipos de pecado. Asa, uma pessoa que devolve as coisas que são de Deus, como Asa fez. E de repente, Asa tira e dá para um rei pagão. Parece uma coisa assim sem nexo. Sem sentido. Poxa, aquela pessoa era tudo isso, agora ela é o contrário. A pessoa era honesta, agora ela é desonesta. Não faz sentido. Mas a Bíblia diz, mais uma vez, que é possível. É possível, gente. É possível que aquilo que você não é. A gente tem essa mania de dizer, não, eu nunca vou ser isso, eu nunca vou fazer isso, porque eu não tenho inclinação para isso. Eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso. Eu também digo isso. Eu tenho coisas que eu não sou inclinada para fazer, que não me atraem, que não me seduzem no pecado. Não, que Satanás pode jogar bem aqui e eu vou repreender. E outras não, né? Outras são tentações de fato para mim e para você. Mas se você não buscar a Deus, o resultado é a loucura de Asa. Porque tire o Espírito Santo de mim e você vai ver a porcaria que é você. Você lembra quando, antes de você conhecer a Jesus, quem você era? Porque hoje quem você é não tem nada a ver com quem você era. Nada. Você é outra pessoa. Você é irreconhecível diante daquela pessoa que você era. Então, antes era sem Jesus, agora é com Jesus. Não são duas pessoas diferentes, não parece? Você nasceu de novo. Quando o Espírito Santo de Deus saiu de Asa, Asa não buscou mais a Deus, ele ficou irreconhecível. Não era mais aquele rei. Quando a gente ouve falar o finalzinho da vida de Asa, a gente fica aterrorizado, porque não parece a mesma pessoa, não parece. A Asa é irreconhecível. Ele não é aquele mesmo rei dedicado, que fez aquelas orações, que buscava a Deus. Ele não é mais. Ele só confia nos médicos para curar a sua doença. Porque se a gente não busca, não tem jeito. Até o que a gente nunca quis fazer, a gente faz. Porque Satanás é sujo para isso. Então não adianta dizer, eu sou honesto e vai ser sempre, eu vou ser sempre assim. Tire a presença de Deus da sua vida e não vai ser bem assim, não.
Eu nunca traí minha esposa, né? Tem homens que, graças a Deus, são realmente santos. Ah, nunca vou fazer isso. Cuidado. Se você não buscar a Deus, até o que você não tem inclinação para fazer, você faz. Como Asa, o final de Asa era para ser lindo, buscando a Deus com muito mais. A paz aqui, de 20 anos que ele teve, não era para ter se acabado nunca. Mas ele perdeu tudo quando ele não buscou mais a Deus. Quando a vida dele virou uma tremenda loucura, um declínio. Ele era humilde, agora ele era orgulhoso. Ele era uma pessoa sã, de consciência íntegra com Deus, agora ele era um louco de não buscar a presença de Deus. Então, pode acontecer? Pode. Nunca, nunca deixe de buscar ao Senhor. A gente não pode fazer isso. Porque com Asa aqui a gente aprendeu. Que até o que a gente nunca faria, a gente faz sim, sem Deus. Nós não somos nada sem Ele. Sem Ele a gente é menos que nada. Sem Ele a gente é como trapo de imundície, não serve para nada. Nada. É abominável, é uma porcaria. Um dia, a palavra de Deus não fez mais efeito no coração de Asa. Talvez Asa estivesse tão acostumado a ouvir só as coisas boas de Deus. Só amor, filho, te amo, filho lindo, filho, filho, filho. Mas como eu disse, o Senhor é um pai. E como pai, faz parte das atribuições de um pai a repreensão. A repreensão para o bem. Para que o filho cresça, mas não esqueça. Não esqueça do pai. Amém? Graças a Deus. Que essa palavra, em nome de Jesus, entre no seu coração e faça morada, para que você não esqueça disso. Você não é forte sem Deus. Você não é forte se não buscar a Deus. Ah, você é um exemplo de pai hoje, você é um exemplo de crente hoje. Amém, amém. Graças a Deus por isso. Mas não vá nessa onda não de não buscar a Deus só porque você tem gordura aí acumulada de santidade, de palavra. Não vá nessa não. Porque no dia que você não quiser mais a Deus, não buscar, e teu coração começa a se esfriar, aí você vai ser como Asa, irreconhecível sem Deus. Amém? Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E como eu disse, que essa palavra faça morada na sua vida, na sua família e no seu ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.